Boa noite, queridos. Nossa devocional de hoje, mais um dia na presença do nosso Deus, encerrando essa semana. Que o Senhor continue nos abençoando, né? Como Ele tem feito até aqui. E nós vamos meditar nessa noite no Salmo de número 62, nos versículos de 5 a 8. Salmo 62, versículos de 5 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Eu não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém? Irmãos, nós vivemos dias e momentos em que nós parecemos como barcos perdidos no meio do mar, levados por uma grande e forte tempestade. E há momentos, então, na nossa vida, como esse, né, que muitas pessoas estão passando agora, e quando nós conversamos com as pessoas, quando nós percebemos a angústia delas, nós percebemos que é um momento em que todos nós estamos entrincheirados por circunstâncias medonhas, às vezes, atormentadoras, totalmente fora do nosso controle, sentimentos que às vezes nós nem sabíamos que existiam. E nessas horas, quando a gente se sente então encurralado num beco sem saída, parece que o livramento que nós precisamos é impossível, a gente fica impotente diante do gigantismo de certos problemas, a gente fica esmagado como se tivesse um rolo compressor, né, passando por cima da gente, e às vezes a gente fica prostrado e a gente perde então a esperança. E ao mesmo tempo em que a gente se sente assim, devido às circunstâncias externas, às coisas que nos acontecem e nos rodeiam, dentro de nós também, às vezes, nós somos atormentados por um vendaval de sentimentos, às vezes a gente não sabe mais o que pensar, não sabe mais o que fazer, não sabe mais para onde ir. E aí, quando a gente lê esse salmo, a gente vê que Davi também se sentiu assim muitas vezes. Ele era perseguido por Saul, ele foi acuado pelos seus adversários e ele foi atacado até pelo seu próprio filho, Absalão, que queria matá-lo, né, tirar a vida dele para tomar o trono. E aí a gente pensa, o que a gente pode fazer numa hora dessas, numa circunstância como essa? E aí vem Davi e escreve que Deus é a âncora da nossa alma, que é a mensagem que esses versículos que nós lemos do Salmo 62 nos traz. Davi nos ensina aqui a esperar em Deus, ainda que as palavras já não brotem mais dos nossos lábios, ainda que a gente não saiba mais o que dizer, nem o que pedir, nós devemos esperar silenciosamente em Deus, sem fazer um discurso ou usar muitos argumentos, palavras, porque Deus é a nossa esperança, dele vem o nosso socorro. Nós não precisamos nos defender diante de Deus, mas nós precisamos esperar, né, nele, saber que ele é a esperança, que ele é o nosso socorro, ele é a fonte, o conteúdo de toda a nossa esperança. E todo aquele que espera no Senhor jamais vai ser envergonhado. Todo aquele que confia no caráter de Deus, na palavra de Deus, na promessa do Senhor, ele vai triunfar, porque Deus é a âncora da nossa esperança, porque nós podemos confiar nele. Não porque ele nos trate segundo os nossos méritos, mas porque ele é imutável, porque ele é fiel e porque ele é perfeito. O auxílio que vem do outro ser humano, ele é muito frágil nessas situações em que nós vivenciamos. E nós não podemos nos valer disso na hora de um aperto, de uma grande dificuldade. Mas só Deus, então, pode nos sustentar, porque Ele é a rocha firme para os nossos pés na hora da tempestade. Só Ele pode ser a âncora segura para a nossa alma e Ele pode ser, então, o nosso auxílio na vida e na morte, no tempo e na eternidade. Então a gente vê com esses versículos que feliz é aquele que faz o Deus
gracioso e do Deus bom a sua esperança. Feliz é aquele que se volta para o Senhor e deposita nele toda a sua confiança, porque esse jamais será abalado, esse jamais será desamparado. O salmista diz que essa esperança que nós temos no Senhor, somente ela pode ser o auxílio para aqueles que confiam em Deus como seu Deus pessoal. Nós só vamos ter experiência desse refúgio, esperança no Senhor, se nós então conhecermos ao Senhor na intimidade, se nós experimentarmos sua graça, seu amor e o seu cuidado. E no versículo 8, então, o salmista termina nos dizendo sobre 3 verdades sobre a confiança em Deus. Ele diz assim no versículo 8: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E ele então nos leva a entender que a fé é a moeda de troca no mundo espiritual. Sem ter fé, sem confiar no Senhor, sem tomar esse Deus como a nossa esperança, como o nosso auxílio, como o nosso refúgio, nós não vamos receber nada dele. Nós precisamos confiar, crer, esperar somente pelo Senhor. A fé, ela é indispensável para a vida espiritual. O justo vive pela fé. O justo não vive pelas suas emoções, não vive pelos seus sentimentos, ele vive pela fé. Um autor chamado Smith Wigglesworth diz que nós podemos obter mais de Deus com apenas 1 minuto de fé, de crença, do que com uma noite de clamor. Deus espera que nós então confiemos. E a promessa que esse salmo traz é: confia no Senhor, espera nele, para que então você seja então abençoado, porque ele é o seu refúgio, ele é que te garante a salvação no meio das dificuldades e das adversidades. Então vamos ver 3 pontos principais sobre a nossa confiança, a confiança que nós devemos ter então no nosso Deus. O primeiro ponto é o seguinte: quem deve confiar em Deus? E aí, esse versículo 8 do Salmo diz: confiai nele, ó povo, ó povo. E isso inclui, então, todas as pessoas, mas de uma maneira especial o povo de Deus. Se você faz parte do povo do Senhor, se você faz parte do povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus, da nação que foi separada para ser santa, do povo que foi adquirido, que foi comprado por Deus, você deve entender que a fé é um privilégio que você tem. Confiar em Deus é uma oportunidade que você tem de transformar as suas tribulações, as suas dificuldades em momentos de paz e de aprendizado. Então ele começa dizendo: confiai no Senhor, você que é seu povo, você que faz parte do povo de Deus, confia no seu Deus, espera por ele. E aí a gente vê uma segunda verdade: quando que nós devemos confiar no nosso Deus? E aí o Salmo diz: em todo o tempo. Nós devemos confiar no Senhor, devemos manter a nossa fé durante todas as circunstâncias, sejam elas boas ou más. Nós devemos confiar em todo o tempo. Às vezes, irmãos, nós passamos por momentos na nossa vida em que nós enfrentamos uma dificuldade e nós confiamos no Senhor. Nós dizemos: Senhor, eu confio no Senhor, eu creio em Ti. Mas aí parece que aquela dificuldade vai crescendo, parece que as coisas vão ficando mais difíceis, outras áreas da nossa vida às vezes vão sendo atingidas. E aí no meio, quando a situação aperta, a gente se desespera e a gente esquece que a mesma confiança que nós tínhamos antes, no início, nós devemos ter no meio e no fim, e devemos permanecer com ela. Porque seja qual for a dificuldade, o nosso Deus é maior do que ela. O nosso Deus não consegue nos dar livramento, refúgio e esperança apenas nas dificuldades pequenas, mas Ele consegue também nas grandes, nas enormes, naquelas que são impossíveis. Porque para Ele não existe nada que seja grande ou difícil demais. Então nós devemos confiar no Senhor em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. Devemos aprender a olhar para Deus não como nós olhamos para nós. Porque quando nós olhamos para nós, as coisas têm um tamanho, né? As dificuldades têm um tamanho, mas nós devemos aprender a olhar para Deus e entender que Ele não se importa com isso e não mede o tamanho das nossas aflições ou das nossas dificuldades. Ele é poderoso em toda circunstância e em todo tempo.
Terceira verdade desse salmo, desse versículo, como nós devemos confiar no nosso Deus. Nós devemos confiar orando. O salmista diz aqui: derramai perante ele o vosso coração. O salmista está dizendo: olha, você precisa orar sinceramente, humildemente, você precisa apresentar o seu coração a Deus, apresentar e derramar as suas queixas, seus desejos perante o Senhor. Tem um autor, Juan Bunyan, que diz: as melhores orações têm muitas vezes mais gemidos do que palavras. E isso é verdade, nós devemos expressar a nossa confiança, a nossa fé, derramando o nosso coração diante do Senhor, dizendo para Ele: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio no Senhor. Eu não enxergo o teu livramento ainda, mas eu sei que o Senhor está se levantando em meu favor. E nós devemos então derramar os nossos corações com a certeza de que nós estamos sendo ouvidos, com a certeza de que o nosso Deus está ali nos atendendo. Então orar, clamar, rogar, suplicar ao Senhor é uma forma de demonstrarmos que nós cremos no poder dele, cremos naquilo que ele pode fazer por nós. Por último, qual deve ser então a motivação para nossa confiança? A motivação para que nós confiemos no Senhor, tenhamos esperança, esperemos por ele. A motivação está na última frase desse versículo 8, porque Deus é o nosso refúgio. Isso o salmista diz com muita propriedade, porque é uma verdade absoluta. Deus é o nosso refúgio. No Senhor nós encontramos abrigo, nós encontramos descanso. Ele é a nossa rocha de salvação. Ele não é só de um ou só de outro, tem espaço para todas as pessoas. Ele é a rocha da salvação. A palavra de Deus se refere ao Senhor de várias formas, com vários adjetivos, e nós devemos nos lembrar disso. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa torre de libertação, ele é o lugar onde nós estamos seguros, ele é o nosso protetor, ele é o nosso pastor, ele é aquele que nos ampara, ele é aquele que nos ajuda a nossa caminhada, é aquele que prepara o nosso caminho, é aquele que pode todas as coisas, que tem planos a nosso respeito, planos de paz e não de mal, é aquele que nos preparou um futuro, é aquele que nos preparou uma esperança. Ele é o bom pastor, é aquele que cuida da ovelha, né? Ele é aquele que busca a ovelha perdida, ele é a luz do mundo, ele é a porta da salvação. Então, são muitos adjetivos que definem o nosso Deus e como deve ser a nossa relação com ele. E nesse salmo, então, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. E nada, nenhuma circunstância que possa acontecer vai abalar o nosso Deus, porque é Ele que levanta a sua voz assim, e derrete a terra. Né? Então, assim, o poder é dele e é Ele que é poderoso. Não são as circunstâncias que têm poder sobre ele. E nós devemos então entender que por mais dura que seja a nossa realidade ou a provação pela qual nós estamos passando, isso não diminui o tamanho e o poder do nosso Deus. Isso não faz com que ele olhe para nós com menos misericórdia ou com menos graça. Isso não faz com que ele deixe de nos amar ou com que ele nos desampare. Ele está sempre conosco, fazendo a vontade dele, que é boa, agradável e é perfeita. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos colocar diante do Senhor nossos pedidos, nossas dificuldades, nossos dias sofridos. Vamos agradecer também ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia e por Ele ser esse Deus a quem nós servimos, o Deus que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas e que está presente em todos os lugares, conosco em todo o tempo. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, Deus de graça e de misericórdia, ó meu Deus, nesse instante, ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor e nós queremos te glorificar. Nós queremos te exaltar pelo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos te dizer, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é o Deus criador, é o Deus sustentador, é o Deus salvador.
O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. O Senhor, ó Deus, é o Deus que nos acolhe com carinho, que nos coloca debaixo das suas asas, que nos protege, ó Deus. O Senhor é a torre da nossa libertação, o Senhor é o nosso lugar seguro, o Senhor é aquele que prepara o nosso caminho, o Senhor é aquele que guia os nossos passos. Senhor, nós te louvamos porque nós não temos capacidade para planejar os nossos caminhos. A nossa vida não é nossa, mas ela te pertence e nós te damos graças porque o Senhor, na sua infinita sabedoria, faz todas as coisas perfeitas a seu tempo. Ó Deus, nós te engrandecemos porque o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito. Ó Deus, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, nós te agradecemos pelo sustento diário, nós te agradecemos pela saúde, nós te agradecemos pela paz, pela alegria, te agradecemos pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque em meio a tanta luta e dor, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está presente conosco e nós te damos graças por isso, pela tua presença no nosso meio, nas nossas vidas. Ó Deus, nesse instante queremos te pedir. Ó Deus, nós não temos recursos para resolver os nossos problemas. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. E nós sabemos que o Senhor pode fazer e que o Senhor vai fazer conforme a tua vontade. É por isso que nós estamos aqui clamando, ó Deus, Senhor, olha para os enfermos. Ó Deus, tem misericórdia, olha para aqueles que nesse instante necessitam de restauração da sua saúde. Olha para a Ana Carolina, ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, olha para o pastor Gilberto e sua esposa. Ó Deus, olha para o pastor Luciano Sardinha. Olha, ó Deus, para aquela irmã que também é esposa daquele pastor que está na UTI. Senhor, olha para o Geisimon, olha para o Wilson, olha para o irmão Feliciano. Ó Deus, olha para todos aqueles que estão enfrentando o Covid. Olha para a Açucena, olha para a Odenilda. Ó Deus, tem misericórdia dessas vidas. Olha para a irmã Elenita, para o pastor, para a irmã Lucineide, para a irmã Silvia, para a irmã Nilza, para a irmã Conceição. Ó Deus, olha com graça. Olha com misericórdia, Senhor. Olha pela saúde dos teus servos. Olha para a irmã Maria de Fátima e sua filha. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, traz cura, traz abundância de paz, traz abundância de verdade nessas vidas. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, de cada enfermo, de cada pessoa que está com Covid. Ó Deus, também traz consolação e graça para aqueles que estão enfermos, ó Deus, e enlutados. Às vezes, ó Deus, essa pandemia já tirou de muitos dos nossos amigos e irmãos, os seus familiares, seus entes queridos. Ó Deus, existem pessoas tristes nesse momento, com a perda, com o luto, e tristes por muitos outros motivos. Ó Deus, existem pessoas que estão sendo perseguidas, existem pessoas que estão sendo injustiçadas, existem pessoas que estão com medo, que estão angustiadas. Ó Deus, e nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia, traz o teu espírito de restauração, ó Deus, traz o teu espírito de graça, ó Deus, dá alívio, Senhor, para cada um, tira a angústia, tira o medo e traz paz. Ó Deus, abençoa a irmã Welcia e sua família, a irmã Rose e sua família, família do pastor Marcos, do pastor Alcebiades, do pastor Nilo. Ó Deus, todas as famílias enlutadas, tem misericórdia, Senhor, nesse instante. Senhor, também quero te clamar por aqueles que precisam de sustento material, que estão procurando por trabalho, a irmã Kellen, a Rosa, a Graziela. Ó Deus, aqueles que estão enfrentando momentos de dificuldades no seu trabalho, estão ameaçados de perder o seu emprego. Ó Deus, aqueles que estão pensando como será o seu sustento, que o Senhor tenha misericórdia. Coloca a tua mão de poder, ó Deus, resolve cada situação. Ó Deus, ampara, dá graça e dá misericórdia. Senhor, nesse instante também te clamo por aqueles que ainda não te conhecem. Ó Deus, abençoa os familiares da irmã Maria de Fátima. Abençoa, ó Deus, a família dela, que ela tem clamado para que conheça o Senhor. Os familiares do irmão Tim, os familiares da irmã Helenita.
nossos adolescentes, ó Deus, nossas crianças, seus familiares, os esposos das nossas irmãs. Ó Deus, que essas pessoas tenham o privilégio de encontrar o Senhor, de conhecer o Senhor, de buscar o Senhor enquanto ainda há tempo. Faz uma obra de salvação, aviva o nosso povo, a nossa igreja, para que possamos ter mais prazer e mais privilégio, ó Deus, em te servir. Ó Deus, abre os nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração para fazer a tua vontade. Livra o teu povo dessa doença, nos cerca com seus anjos nesse tempo difícil de pandemia. Ó Deus, nós te glorificamos. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos atenda, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, e o Senhor tem feito grandes coisas, e o Senhor tem feito grandes milagres, e o Senhor tem sido presente, e o Senhor tem sido tudo aquilo que nós precisamos, e nós te engrandecemos, te exaltamos e te glorificamos, no nome poderoso, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a sua família. Amanhã, sexta-feira, estaremos novamente com as nossas devocionais. Participe conosco, coloque a sua vida na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mesmo que o caminho seja incerto e desconhecido o trilho for, Deus tem nos dado segurança. Nós temos paz, gozo nos vem, força nos traz. Mesmo quando amanhã não vejo, em sua palavra encontro a luz. E quando as dores tomam conta ao me abraçar, Se fraco estou, encontro junto à rocha eu esperarei, porque eu sei que salvo estarei. Ele é poder, é nossa força, certo és tu que nos ampara com suas mãos. Nossa esperança de uma vida eterna. Ele é a rocha, Da salvação, que nos sustém. Ele é a rocha que nos sustém. Nossa esperança de